Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Mapas Pedagogia. E hoje a gente vai revisar sobre um autor queridinho aí das pedagogas, porém muito cobrado em concursos, que é o autor Piaget. Ele foi psicólogo e biólogo e estudava como as crianças aprendem e como desenvolvem a inteligência. Ele indica como fator de motivação para a aprendizagem a situação problema. Ele também era especialista em psicologia evolutiva e epistemologia genética e defensor do trabalho interdisciplinar. A epistemologia genética de Piaget busca as origens do conhecimento e também procura desvendar, através da experimentação, os processos fundamentais de formação do conhecimento na criança. Piaget também falava sobre a teoria da equilibração, em que o cérebro funciona como estruturas e esquemas, e o desenvolvimento passa por alguns passos. Um deles é a assimilação, que é um processo de incorporação. Já o de acomodação é um processo que modifica as estruturas de pensamento do sujeito para que ele consiga assimilar os novos objetos e fatos do meio. Na sua epistemologia genética, Piaget diz que em cada fase da vida nós aprendemos alguma coisa. Então é como se fosse uma escadinha em que cada degrau representa uma fase de aprendizado. Desenhos e pinturas têm papel importante na formação das estruturas intelectuais, e atividades em grupos como discussões, trocas de ideias, colaboração no jogo e no trabalho são importantes para o desenvolvimento do pensamento. Agora nós vamos falar sobre os estágios de desenvolvimento. E aqui eu coloquei um aviso para você lembrar que as bancas elas gostam muito de cobrar a sequência dos estágios e as idades referências de cada um. Então preste muita atenção nessas ordens e revise sempre que precisar. Piaget dizia que todas as pessoas elas passam pelos estágios de desenvolvimento e a ordem deles é invariável. Então as idades propostas por ele são apenas referências, então podem variar de acordo com o ambiente que se está inserido. As estruturas construídas em um estágio é necessário para o desenvolvimento do próximo. Então isso significa que um depende do outro. Cada estágio é marcado por características peculiares, mas estão relacionadas entre si. O primeiro estágio que Piaget propõe é o sensório motor, que é de 0 a 2 anos. Nesse estágio, a criança tem a necessidade de colocar as coisas na boca. Tem também o desenvolvimento da percepção, que é a noção de permanência no objeto. Ele percebe que o objeto existe, mesmo que ela não veja. Também tem a tentativa de compreender causa e efeito. A criança nesse estágio começa a engatinhar, apresenta preferências afetivas, normalmente pelo pai ou pela mãe. Também começa a apresentar fala imitativa, aprendizagem da coordenação motora e elementar e a aquisição da linguagem até a construção de frases simples. O segundo estágio é o pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos. E aqui nesse estágio começa o aparecimento da função simbólica e a capacidade de representação. Também começa a aparecer o desenvolvimento motor fino, a fase da fantasia, em que a criança pode recorrer a pensamentos mágicos para explicar fatos diferentes. A criança nesse estágio também é mais egocêntrica, centrada em si mesma, e a linguagem é desenvolvida e, consequentemente, também há uma melhora na aprendizagem. Ela começa a explorar melhor os ambientes com mais movimentos, mais sofisticados e percepções intuitivas. O terceiro estágio é as operações concretas, que vai de 7 a 12 anos. Nesse estágio começa o início do pensamento e raciocínio lógico. A criança ela começa a se interessar em saber o que os outros pensam e busca a validação das suas ideias. O pensamento é mais operacional e aplicado somente em objetos concretos. Ela também começa a ver o mundo de forma mais realista, discernindo o que é real do que é fantasia. Aqui nesse estágio também ela começa a compreender a noção de volume, peso, espaço, tempo, classificação, seriação e operações numéricas. O último estágio é o operatório formal, que é de 12 anos em diante. Aqui o indivíduo ele já é capaz de compreender conceitos abstratos, hipóteses e afirmações contrárias aos fatos. Ela também é capaz de entender linguagens figuradas, tem a capacidade de criticar sistemas sociais e propor novos códigos de conduta. Também tem a capacidade total de abstração e o uso da lógica para resolver os problemas. Aqui também o indivíduo começa a ter a capacidade de direcionar o pensamento ou comportamento por motivos que vão além da sua pessoa.
E essa foi a nossa revisão rápida sobre Piaget e os seus estágios de desenvolvimento. Eu espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado aí a revisar esse conteúdo para o seu concurso. E se você deseja estudar com material todo em mapas mentais, completo, focado no que realmente importa, sem enrolação, sem conteúdo desnecessário, eu quero te apresentar o nosso caderno de mapas mentais de pedagogia para concurso. São mais de 400 mapas mentais. Tudo o que você precisa estudar para o seu concurso para professor está aqui nesse material. Vou deixar o link dele aqui na descrição para você conhecer e eu te espero no próximo vídeo.